É verdade. Eu acho que a opinião de que a mídia que faz oposição ao Lula é golpista é cada vez mais minoritária. Eu acho que ninguém de boa fé acredita nisso mais. Acho que podiam acreditar nisso no começo do escândalo do Mensalão. O governo está tão desmoralizado pelo público leitor, o público informado. Todo mundo sabe que isso é mentira. Todo mundo sabe que é um engodo. Todo mundo sabe que é um engodo partidário. Pode servir só para tentar acobertar os casos que são denunciados pela imprensa. Então, tem mais uma estratégia legal, jurídica e de controle, de domínio, do que de realidade. Eu duvido que haja um petista que realmente acredita que a Veja ou qualquer outro veículo perseguem o PT por uma questão ideológica. Tenho certeza que eles não acreditam nisso. Tenho certeza que os petistas sabem que o PT é um partido como todos os outros, rouba talvez até mais do que os outros, e está sendo punido e perseguido por causa disso, só por causa disso. E tudo que sai nas revistas ou é informação ou é opinião. E eles sabem disso. Durante algum tempo, depois de todas as revelações sobre o Mensalão, uma parte da esquerda tentou dizer que o Mensalão não tinha existido, que era, bom, podia ter existido alguma coisa, mas não era propriamente um Mensalão. Enfim, aquilo foi meio que se dissolvendo, até que aconteceu aí o famoso julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que todo mundo foi mandado para o banco dos réus. E, evidentemente que aqueles que achavam, ou diziam, enfim, mentiam que o Mensalão não existia, trataram de dizer que esse Supremo Tribunal Federal é conservador, comprometido, interessado e tudo mais. Como é que fica? O nosso Supremo realmente teve um momento de iluminação, que de resto não foi seguido pelo Senado, que tratou de livrar a cara do Renan Calheiros, ou realmente aquilo que disse lá o Lewandowski, que eles votaram com a faca no pescoço, a faca da mídia no pescoço, faz algum sentido? Porque também se faz, é bom que a mídia bote a faca no pescoço do pessoal de vez em quando. Não haveria nada de errado nisso. Mas eu sou menos romântico em relação ao STF, eu acho que eles fizeram a obrigação deles. Acho que a quantidade de provas contra essa gente é gigantesca. Os caras iam pegar no caixa o dinheiro. Quer dizer, não é uma coisa que se pode contestar de alguma maneira. Havia uma retirada, não mensal, diária de dinheiro. Dizem que não havia mensalão porque não era mensal, era diária. Todo dia tinha gente retirando grana da boca do caixa e dando para financiamento eleitoral. No caso de um partido como o PP, é mensalão puro e simples, porque não era nem partido aliado, porque eles saíram com essa também, era Caixa 2 para financiar as campanhas dos partidos aliados. O PP não, o PP apoiou o José Serra no primeiro turno, apoiou no segundo turno, era de oposição quando os pepistas assumiram, o PPB na época, e depois se venderam para o governo, em troca de dinheiro e de cargos. Isso obviamente é um mensalão. O STF não podia ignorar essas questões. O Lula pode ignorar essas questões porque ele tem um interesse político. As pessoas podem ignorar essas questões por analfabetismo, mas os fatos são esses e não há como se esconder deles. Nós já estamos recolhendo as perguntas de vocês aí, do público. Daqui a pouquinho já vou começar a fazer essas perguntas de vocês para o Diogo. Então, podem entregar aí para o pessoal que está passando, podem entregar as perguntas escritas. Diogo, tem outros aí, outras celebridades brasileiras que já foram, digamos assim, alvo da tua diatribe. Como é que eles se comportam, como é que eles se manifestam em relação a isso? Por exemplo, o Caetano Veloso. Porque Caetano Veloso é um caso especial. Eu sempre conto essa anedota. Quando eu morava em Paris e que eu frequentava um curso de filosofia na Sorbonne, tinha um brasileiro que também participava desse curso. E cada vez que o professor dizia
Platão falou tal coisa. O brasileiro dizia, mas o Caetano disse que... Então, o homem tem uma, digamos assim, uma aura junto a certos admiradores. Como é que esse confronto com Caetano Veloso? O Caetano me ama, não é um confronto. Para ele sempre me dá uma canja. Quando tem entrevista, ele sempre tenta se contrapor a mim de alguma maneira e sempre rende coluna, porque eu não deixo... quando alguém escreve alguma coisa, eu debato. Muitas das pessoas sobre as quais eu falei tiveram uma posição muito snob em relação a mim, acharam melhor não responder, não vou dar essa importância toda a esse idiota que está falando a meu respeito. Eu não faço isso, eu me rebaixo, respondo, e eu acho divertido, acho que o papel do cronista cultural é debater. Eu acho que eu sou pago para estimular o debate e para aceitar o debate. Quando eu escrevo uma coluna, tem alguém que me dá um cacete e eu não respondo, eu acho injusto com o leitor. O caso do Zenir Ventura, por exemplo, que vocês não sabem quem é, mas é um velho cronista carioca, eu debochei muito dele porque no primeiro dia do governo Lula ele disse que amanhã o sol tinha amanhecido mais bonito. Ele tinha tido uma visão meio cristã meio brega, meio cristã, e as pessoas tinham aplaudido o pôr do sol, e eu fiz um deboche bastante ácido dele. E ele respondeu sem me citar num PS de um artigo, e era só para mim, era uma resposta para mim. E eu acho mesquinho isso. Eu acho mesquinho com o leitor dele privá-lo de uma resposta, porque se ele acha que o sol ficou mais bonito mesmo, venha em público e defenda a tua ideia de maneira aberta. Eu faço isso, eu tento colocar as coisas muito abertamente, as pessoas sabem o que eu penso sobre praticamente tudo a essa altura, depois de 8 anos, não é que eu tenho uma opinião, já conhecem minha cueca, quer dizer, conhecem todas as minhas opiniões a respeito de todos os assuntos. Mas eu continuo abrindo o jogo, porque eu sou pago para provocar uma conversa, um estímulo. Se eu não faço isso, não sirvo para nada. Pessoal, façam as perguntas aí numa letra caprichadinha, porque essa primeira que chegou aqui eu estou com dificuldade para... É petista. É petista. Estou realmente querendo entender. Eu vou te passar aqui, quem sabe tu entende direto. Eu entendo, petista. Pode deixar. Consegues entender? Oposição branca, regulamentação do jornalismo, censura prévia, passo a passo, chavismo nosso. Não é petista, não. Eu não sei bem o que... Não dá para entender. Não. É difícil. Bom, quem fez a pergunta aí, de repente refaz com a letra aí, mais fácil. Vou começar a fazer aqui as perguntas, então. Bom, quantos processos você já perdeu? Chegasse a responder isso. E o que acontece após essas perdas? Se eu entendi bem, é a Veja que paga isso?